É uma pena, né? Um mundo tão maravilhoso como esse que nós temos, as paisagens maravilhosas que nós temos na Terra, e do homem não conseguir sequer respeitar um galho de planta. Pior do que isso, ele não respeita nem a ele mesmo, que é o maior mal que se pode ter, é o sujeito não se respeitar a si mesmo. E quando você fuma, quando você usa droga, quando você tem pensamentos negativos, permanentes, quando você faz todo esse tipo de coisa de autodestruição, significa que você não está amando a si mesmo. E se você não ama a si mesmo, você não sabe o que é o amor. Então, o que você chama de amor é o ódio que você está passando para o teu semelhante. Então, é simples de se entender isso. Então, todo esse conjunto de coisas que vem ocorrendo são oportunidades evolutivas para as pessoas poderem, não vamos chamar de seres, para esses seres poderem se reconquistar, se reconstruírem, para curarem as suas feridas internas, porque foram muitas guerras, não foram uma só. E eu costumo dizer o seguinte, quando lá na Bíblia está escrito, e Deus criou o homem, essa frase não está certa, porque a certa é Deus cria o homem, porque ele ainda não está pronto. A criação é iniciada por um ser mais evoluído, e depois esse ser, a maior parte dele é ele próprio que se cria. Por isso que nós somos co-criadores. Nós é que nos criamos. Então é por isso que poderia aqui ficar um tempão falando sobre isso, lembrando as palavras de Jesus, quando ele fala sobre o amor, todos os ensinamentos sobre o amor, e começando pelo amar a si mesmo, porque você se cria. Então, quando você se aprofunda em tudo isso, que estou resumindo aqui ao máximo, você chega na conclusão seguinte: não existe nenhum Deus interferindo por você. Não existe isso. Deus me ajuda, Deus isso, Deus aquilo. Deus não é empregado de ninguém, não é escravo de ninguém, e não fica atendendo pedidos de ninguém. Por quê? Porque Ele tem as leis imutáveis do universo perfeitas, e você se enquadra naquelas leis, ou uma ou outra, o tempo todo. Ele não precisa ficar atendendo o seu pedido, aquele pedido. Você que tem que atender o seu próprio pedido. Você que tem que conquistar aquilo que você quer. Dentro da lei da ação e da reação, da causa e do efeito. Dependendo do que você pensa, do que você está o tempo todo criando na sua mente, você está atraindo. Aí entramos nessa história que eu achei muito bom, da lei da atração, que foi o Secret, que todo mundo já viu, que é aquilo mesmo. Pena que isso aqui na primeira só foi usada para fins materiais, mas vale para fins espirituais também. Então aquilo que você cultiva dentro de você é o que você está atraindo, e vai acontecer na tua vida. Aí não adianta você falar: Deus me ajude, Saint Germain me ajude, não sei o que me ajude. Todos eles gostariam de ajudar muito, mas não podem, porque eles não podem fazer por você aquilo que é você que tem que fazer, porque ele está impedindo ele estaria impedindo o seu crescimento como ser, estaria impedindo a sua evolução. Ninguém vem atender a sua oração. E esqueçam essa história de ficar orando, pedindo. Desenvolva você o seu poder interno, ative o seu eu superior. Quando você determina as coisas que acontecem, você está ativando a sua potência interna, a sua conexão com o seu eu maior, que está lá em cima, de braços cruzados, esperando que você faça a sua parte na história. As pessoas se tornaram preguiçosas demais e ficam contando demais com os outros, e deixam de fazer a sua parte na coisa. Fazem tudo errado e acham que tem que o outro
perdoar. Que Deus me perdoa. Vai lá na igreja e vai lá pedir perdão para o padre, vai pedir perdão para o pastor. Aí é que eu digo, todos estão sendo enganados e sempre estiveram. O catolicismo vem enganando as pessoas há milênios. E tem legiões de pessoas cegas seguindo aqueles ensinamentos que estão absolutamente errados. E tem gente que fala, mas a igreja tem uma parte importante, que tem a parte social. Gente, se você soubesse o quanto milhões de vezes seria melhor se eles não fizessem nada disso e ensinassem a verdade, o quanto simplesmente para você fazer uma caridade é preciso que haja o necessitado. Se você age com honestidade, com justiça, já não existiria mais necessitado nesse mundo. Cortaria-se o mal pela raiz. Existe necessitado porque existe o falso doador, aquele que fica se beneficiando com a desgraça dos outros, fazendo caridade. Tratando esse assunto de uma forma muito mais profunda do que o lado bonitinho da caridade, que infelizmente nesse momento até é importante para quebrar o galho de uma situação ou de outra, mas que não resolve o problema. Não resolve. Resolve o problema não é fazer caridades maciças, dar bolsas de contra a fome, bolsa disso, bolsa aquilo. A maior caridade que nem a da bolsa da consciência. A bolsa da consciência que seria, e da responsabilidade de cada um diante do seu próprio destino e do destino da humanidade como um todo. Porque as pessoas precisam aprender que tudo que ela faz, que ela pensa, que ela fala, está afetando toda a humanidade o tempo todo. E pela lei do retorno para ela. E ela faz tudo errado e retorna triplicado nas costas dela. E fica chorando. Que não dá certo, que não é isso, que não é aquilo. Quando ela própria provocou essa situação, essa desgraça, essa doença, aquele problema, aquele não sei o que. E o mundo inteiro está embolado de tal maneira nessa trama que poucos vão conseguir sair disso. Então foi dito que por causa dos justos, aqueles dias terríveis serão abreviados. Está no Apocalipse. Então, aqueles dias terríveis são realmente poucos dias. Vão ser bem pouco tempo isso, porque se fosse mais tempo não sobraria ninguém, pelo que está vindo por aí. Mas, então, vou começar a mostrar o gráfico aqui e eu queria dizer o seguinte: nunca pensem tudo que isso que está acontecendo e que vocês vão ver, tsunamis, maremotos, furacões, tufões, tornados e desencarnes em massa, e chorar uma lágrima por isso. Não deve. Mas dentro, mesmo que aparentemente para poder viver na sociedade você tenha que fazer dessa forma, mas por dentro você sinta feliz, porque este será o fim todo o sofrimento desse planeta, que não se aguenta mais. E o que vão ver é o melhor que se conseguiu, que poderia ser ainda muito pior. Por quê? Porque vocês não vão ver uma guerra atômica, como no passado já ocorreu, onde grande parte da humanidade foi dizimada 2 vezes. Quase nada aqui. Então, desta vez não haverá guerra atômica. Todas as providências foram tomadas. Isso porque, por causa dos justos, por causa de seres, por causa de pessoas
que tem conquistado um certo grau de evolução, de ativações, de conexões e de sentimentos maiores, aumentando a vibração do planeta, o que já impediu que o pior acontecesse. Mesmo que ainda a gente corra muito risco, porque temos 440 usinas nucleares espalhadas por todo o planeta, e que vocês já viram um pequenino acidente que ocorreu em Chernobyl, o estrago gigantesco que fez. Então, com 440 usinas, muitas colocadas em locais altamente perigosos, de risco, como até o caso daqui do Diâmetro dos Reis. Então, mesmo assim, existem aí bastante proteção em cima disso, de forças de fora do planeta, para impedir o pior. Mas a Terra, para passar para aquilo que ela precisa passar, para um grau maior de evolução para essa humanidade, conforme está prometido, o próprio Apocalipse fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, todos os profetas falam sobre isso. A Terra precisa passar por uma peneira fina, porque só continuarão reencarnando, habitando o planeta aqueles que tiverem uma condição vibratória alinhadas com uma nova dimensão, com um novo ser, com uma nova consciência que passará a existir, porque os que não estão adequados a isso vão ser retirados, senão não haverá mais um planeta de luz. Então, a outra coisa é que as pessoas falam: ai, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu irmão. Não. Jesus, quando estava na cruz, ele disse isso: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Todos nós apenas temos parentescos por causa de uma sociedade na Terra. Todas as encarnações que existiram até hoje foram kármicas, foram de resgates. Então, na verdade, ninguém aqui é pai, nem mãe, nem nada, nem ninguém. Nós somos irmãos siderais. Somos irmãos cósmicos. O que parece ser mais novo pode ser o mais velho de todos. O que é mais velho pode ser o mais novo. Não existe essa história de idade dentro disso. O que é a espiritualidade que cuida da evolução do planeta, vê as coisas de outra forma diferente. Não dessa forma simplória que as pessoas veem. As pessoas costumam olhar para o mundo e ter aquela visão católica. A maioria a gente vê que é assim. Uma visão que eu chamo de visão simplória. É uma visão assim, muito pequena. Ela não tem aquela visão abrangente de todas as situações que ocorrem, tanto física como espiritual, quanto energética, quanto, enfim, ecológica, da natureza e tudo mais, históricas, sideral. Por outro lado, nós temos aí um planeta que está se aproximando, e nesse planeta está trazendo a lembrança. Uma lembrança de um tempo distante, quando já passou por aqui, onde os seres que vêm com este planeta têm muito a ver com a humanidade. E na Terra existem também aqueles deuses do passado que eram imortais, chamados deuses da antiguidade, da mitologia, que não era mito coisa nenhuma, eram reais, seres que em sua atual condição podiam habitar corpos durante milhares de anos, e muitos perderam seus poderes pelo aquilo que eles fizeram e também passaram a encarnar na Terra. Muitos estão ajudando de uma forma ou de outra. Muitos, se olhar por um ângulo,
estão atrapalhando, outros mais ou menos, outros estão dormindo ainda. Então, a humanidade que está aqui na Terra, a maior parte, em termos espirituais, não pertence à Terra, são alienígenas, são extraterrestres que estão aqui. Nós temos aqui, são mais de 50 raças diferentes, que antes eram inimigos entre si, se combateram muito lá fora, foram trazidos para cá para poder juntos reconquistarem essa união novamente. E foi dado ao homem, num passado distante, o esquecimento. Vocês lembram da época do dilúvio? A história da Arca de Noé, que a Bíblia fala assim muito pouquinho, mas aquilo que ela fala quase não é nada a ver com aquilo que está lá, é uma forma simplista de explicar as coisas, mas foi dado o esquecimento. Então esse esquecimento tinha um tempo, e naquela época o planeta Terra inclinou o eixo, e quando inclina-se o eixo do planeta, os canais mentais e o alinhamento do eixo mental dos seres caiu para a esquerda, os canais mentais se desconectaram e todo mundo passou a se esquecer quem ele é, sua origem e tudo mais. Agora o eixo está voltando e a lembrança está voltando. E as pessoas vão começar a se reconhecer, tanto os amigos quanto os inimigos. Então, esse tipo de coisa, pelo despreparo espiritual, por não terem aproveitado as oportunidades evolutivas que tiveram durante todos esses milhares de anos, novamente existem os perigos das guerras outra vez, como vocês veem que existem ainda hoje entre palestinos e judeus, por exemplo, que são inimigos, não sabem porquê, mas são inimigos. Porque mantém aquela inimizade de antes da Terra. Então, aquela história da Torre de Babel também tem a ver com tudo isso. É a história muito intrincada. Por isso que tem que ser uma coisa longa, tem que ser detalhada, para você analisar bem isso, Longa e detalhada, porém rápida, porque não tem muito tempo. Mas a sua mente precisa começar a aprender a linkar as coisas para entender o conjunto do que tudo é uma coisa só. E estamos o tempo todo ligados historicamente dentro de uma situação que também é linear. E aí quando você chega à conclusão de que o tempo não existe, começa a entender mais ainda as coisas. Que quando se fala 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, dentro de uma consciência mais elevada, isso não é tempo, não é nada. São fatos que estão ocorrendo lá no passado que continuam refletindo dentro dessa linha única de não tempo, que o calendário maia trata com muita propriedade sobre isso. Não existência do tempo. Então, nós temos que aprender sobre isso, temos que entender tudo isso, e na medida que você vai entendendo, vai percebendo as coisas, como tudo é mental, à medida que a sua mente vai se desenvolvendo e vai se expandindo dentro disso, você vai ligando, religando os canais aos pontos, aos seres, a sua hierarquia, a sua situação, porque, como eu falei, ninguém é daqui. E precisa voltar para casa. Uma parte da humanidade volta para casa, volta para os seus mundos de origem. Outras partes, outros vão se doar no sentido de ajuda para continuar no planeta, reconstruindo o planeta de novo, recompondo outra vez esse novo planeta que está surgindo. Que é muito complicado de explicar isso, sobre esse novo planeta, essa nova configuração, porque ela tem tudo a ver com esse processo holográfico da situação.
O nosso planeta está situado bem na borda da Via Láctea e esta possui cerca de 200 anos-luz de extensão e quase 30 de espessura. É muita coisa. A cada 25.650 anos, o nosso planeta, juntamente com o sistema solar ao qual pertence, dá um giro completo em torno da galáxia que faz parte. Este é o sistema solar, onde nós vemos aí os planetas, e temos aqui também, a Terra está situada bem aqui próximo do centro, e nós vemos aqui uma órbita estranha, que em seguida eu vou falar sobre isso, que entra aqui num ângulo perpendicular diferente.
Aí nós temos a Via Láctea e a Terrinha, que está situada na borda, bem na periferia da galáxia. Então a Terra não recebe, esse é um dado importante, não recebe totalmente a luz do centro da galáxia. Ela recebe apenas mais ou menos um terço da luminosidade do centro. Isso significa que daqui da Terra também você não consegue ver o centro da galáxia. Por quê? Porque paredes grossas de poeira estelar bloqueiam a luz que vem do centro da galáxia até a Terra. Então você não consegue ver. Portanto, ela recebe apenas um terço disso. A madrugada cósmica corresponde ao período parecido com a nossa noite, quando você está chegando. Enquanto você está chegando, está caminhando, por exemplo, 22 horas, 22h30, 23 horas, está escurecendo cada vez mais. Aí quando chega meia-noite, em ponto, começa a mudar. Não continua escurecendo. Meia-noite e 1, inverte a posição e começa a clarear. Então, as mensagens de Ashtar, que eu inclusive coloquei algumas dessas mensagens, que foi no livro da nosso Águias Terrestres, tem uma mensagem longa dele, tem no Hora X também. Ele fala sobre que já é quase meia-noite. Meia-noite para ele significa 22 de dezembro de 2012. No momento seguinte, depois disso, começa o clarear do novo dia cósmico. Significa que a Terra passa esse período, termina esse período e começa o clarear do novo dia. Então, significa que sairemos da Idade do Ferro, que significa o da espada, da violência, do domínio, e entramos na era da Idade do Ouro, que é a próxima era que estaremos entrando. Então, é exatamente no ponto que separa uma era da outra que todas as transformações ocorrem. Então, agora outro tipo de explicação mais detalhada um pouquinho. Nesse giro completo, ao invés de dividirmos aqui em 5 partes, estamos dividindo em 12 eras astrológicas. Então nós estamos exatamente terminando a fase da era de peixes para passar para a era de aquário. Todas as informações que eu estou passando aqui são transmitidas, foram transmitidas por altas hierarquias. Então estas passagens, nesta exata passagem aqui, é que ocorrem todas as transformações. Logicamente que o planeta aqui não está proporcionalmente. Acontece que para passar esta linha aqui, a Terra leva 40 anos, que é um negócio cósmico muito grande. 40 anos passando, e toda a transformação dos planetas que passam por essa linha, ela ocorre dentro desse período, dos 40 anos de adaptação. Então vamos ver agora mais detalhado. A linha, ela vem daqui até aqui. Imaginar que é aqui que passa ela, né? Abrangendo daqui e lá. Nós entramos em 1982 dentro dessa linha. A Terra ingressou aqui. Em 82 começou a ser rompidas as barreiras cósmicas que haviam sido colocadas em torno da Terra na última, aproximadamente 12 mil, 13 mil anos atrás. Foram colocadas barreiras, são 33 telas energéticas
a primeira em torno da Terra e a última em torno do Sol, chegando pelo Sul. A Terra estava em quarentena, separada no cosmos. Isto significa que as naves que viessem de fora não poderiam entrar sem autorização de uma confederação que cuida da evolução, que cuida protege o planeta. Então, e a humanidade que estava dentro do processo de encarnação tinha que passar pelo processo do esquecimento de si. Por isso está escrito lá na história de Noé que Deus deu ao homem o esquecimento. Foi dado um tempo de adaptação, de preparo, passar pelas grandes transições para depois você recobrar a consciência. E na medida que a Terra foi caminhando dentro disso, outras coisas foram acontecendo. Em 1982 foi o ano também que começou a haver a abertura das informações das chamadas ciências ocultas, que antes pertenciam somente às sociedades secretas, tipo Rosa Cruz e tantas outras. Então, esse tipo de informação não chegava à população em geral. Então, esse selo quebrou isso. A partir daí, começou a ocorrer uma liberação dessas informações. Antes disso, vocês não encontravam informações sobre essas coisas em livraria alguma. Era, no máximo, alguns livros espíritas, ainda bem mais falando de amor, aquelas coisas todas, reencarnação, nada além disso. De 82 em diante, por coincidência, aquela revista que eu fiz foi em 83, início de 83, que foi, a gente já fez na época até a impressão não era preta, era violeta, que foi uma das primeiras que foi feita assim, já com mensagens de profundíssimo teor de cósmicos sendo inseridas. Naquela época a gente já falava sobre isso que eu estou falando hoje aqui, só que hoje mais detalhes, muito mais coisas foram acrescentadas, mas tudo que foi dito se está se confirmando, uma após uma. Em 1987 houve uma chamada convergência harmônica planetária, que o movimento desse chamado Nova Era já tinha tomado um corpo maior, já tinha muito mais pessoas voltadas para isso. Então houve uma convergência planetária, cósmica e uma série de coisas ocorreram importantíssimas nessa época aqui, inclusive já com a participação de um mensageiro, o Volum Votan, que é o José Arguelles, que a gente conhece ele, teve Alto Paraíso, todo mundo teve. O trabalho dele é importantíssimo sobre o calendário maia, ensinando sobre a questão do não-tempo, do calendário errado, e essa mudança mental da relação do que eles ensinam no calendário maia é super importante. Realmente aquilo, se fosse um número muito grande de pessoas se mudassem o calendário realmente para o calendário correto, só isso já poderia se provocar mudanças profundas na humanidade. Mas o domínio está aí ainda, né? Então, em 92, no ano 92, em janeiro, 11 de janeiro de 1992, ocorreu a primeira fase da abertura do portal 1111. E foi interessante porque desde 1986, pelo menos comigo, já estava, desde a época que eu conheci o Dagoberto, já estava acontecendo de eu notar os relógios com números coincidentes, e eu ficava me perguntando, mas que me incomodava aquilo. Toda vez que eu olhava para relógio de rua, para marcador de carro, tudo que tinha número, eu ia batendo números repetidos.
acredito que tenham pessoas aqui que também ocorreram isso. Então, essas pessoas têm uma missão grande. Então, em 92 foi feita a abertura do portal. O portal dura 20 anos, a passagem da Terra pelo portal 1111. 20 anos. Então, você começou em 92, ela vai até, durante 20 anos, 92, 2002 e 2012. Em 2012, significa que estaremos saindo do portal. Acontece que os 40 anos estão aqui, são 10 anos antes e 10 anos depois. Então, na verdade, o que ocorreu de 82 para 92, houve 10 anos de adaptação depois da entrada na linha Bond, que é o nome cósmico dessa linha que separa as eras. Então, entrou aqui 10 anos de preparação para se iniciar no portal e estamos passando pelo portal. No ano de 99, houve um fenômeno, não um, mas vários, também, não por coincidência, aliás, não por acaso, mas por coincidência. Coincidência não é a mesma coisa que acaso. O acaso seria uma coisa que não existe, né? Mas coincidências são pontos que se convergem no mesmo, são linhas que se convergem no mesmo ponto. São incidentes, coincidências, e se cruzam em determinado momento. Então, no dia 11 de agosto de 99, houve um alinhamento planetário importantíssimo, vocês se lembram disso? Então, mas no dia 11 também houve o eclipse, houve o alinhamento planetário, onde a sombra da Lua se projetou na Terra, começando pela França e correu pela Terra até a Turquia. E se você for ver, e depois houve uma série de terremotos justamente naqueles pontos, naquelas linhas. Isso tem a ver com resgates kármicos, porque foi exatamente a linha onde houveram as grandes cruzadas na Idade Média, onde milhões de pessoas foram mortas na espada, né? Guerras tremendas que ocorreram justamente nesse trecho de França e Turquia. Então, tem todo um estudo sobre isso. E ocorre que nesta data teve início os 13 anos de arroxo, de aperto, que ainda não terminou. Ele vai terminar em 2012. Então, na medida desses 13 anos, que o calendário maia fala muito sobre isso, as 7 profecias maias, é a fase de mais dificuldade da transformação. Acontece que quando a gente chegar em 2009, haverá um aceleramento enorme de todas as coisas, todos os fatos, tudo o que está acontecendo. Em 99 começou, entre outras coisas, uma grande teste para aqueles que se diziam espiritualizados, esotéricos e tudo mais. Então, a grande parte deles, na verdade, estava no lugar errado. Viram o evangélico. Eu conheço um monte deles que viraram evangélicos. Aí, não que tenha alguma coisa contra isso, mas é interessante. Pessoas tendo tantas informações, de repente virar evangélico, quando tudo que ele tinha disponível reduziu quase nada. Há uma crença que alguém disse que é daquele jeito, ele não tem nem como se aprofundar, nem pesquisar, nem nada. Esses 13 anos vem passando, então todas essas pessoas vêm sendo testadas, principalmente por um motivo, que quando chegasse 10 anos depois, que geralmente é o período de teste, de preparo, de adaptação, esses 10 anos, todos esses passaram por enormes situações complicadas em suas vidas diferentes. De repente, o chamado voltou.
vamos filtrar, vamos ver o que cada um quer, né? Daquilo, o que você se sintoniza, porque nós vamos ter agora os últimos 4 anos pela frente. Então, 2009 em diante, onde as coisas no planeta vão se arrochar de uma maneira incrível, as hierarquias e os seus maiores de cada um precisavam saber o quanto poderiam contar com cada indivíduo. Por isso, aperta ele para ver, dá corda a ele de tudo quanto é jeito, aperta, tira a situação, põe a situação difícil para ver como é que ele se sai. A melhor maneira de se testar alguém, quando você ensina, você transmite conhecimento para alguém, é passar por testes depois. Então todos foram testados. Acontece que é chumbo quente entre aspas, porque se houver união dessas pessoas, que agora é a hora da verdadeira união. Porque os que forem se unir, antes houve uma tentativa de união, mas foi uma união falsa. Porque muitos queriam largar de tudo e entrar para a espiritualidade, para o esoterismo, seja lá o que for, o nome que quiserem dar, mas por medo, não por um sentimento maior de intuição, de despertar mesmo. Então, a espiritualidade precisava saber de cada um o quanto que poderia realmente contar. Então, todos foram avaliados. E daqui para frente agora vem ainda a pergunta: estão dispostos? É a terceira fase. Foram chamados. E isso não está acontecendo só aqui com um grupinho pequenininho, não. No mundo inteiro está acontecendo isso. Então vocês vão ver que no próximo ano vai ressurgir um movimento incrível, que serão aqueles que realmente vão ser chamados de servidores da luz, de filhos do sol, porque foram testados, foram lapidados, foram pisados em cima, e se levantaram de tudo e se manteram fiéis à consciência crística. Aí a espiritualidade maior fala: com esses nós podemos contar, porque sabemos como é que cada um se comportou. Pela sua luz. Isso. Porque se mantiveram o estandarte ali, ó. Estava lá embaixo comendo o pão que o diabo amassou e estavam segurando lá com medinho para não cair. O chamado mítico fala exatamente isso. Então, tudo isso se preparando para essa última fase da aceleração máxima dos processos até 2012. Então, uma aproximação do retorno dos deuses, muita coisa vai começar a acontecer. Essas séries vão começar a contar com um apoio muito mais direto das hierarquias que até o momento falavam: mas onde é que está o Asta comigo? Onde é que está o fulano? Onde é que está o ciclano? Ele estava ali o tempo todo do nosso lado, mas não podia intervir, porque tinha que deixar a coisa acontecer, para depois poder passar por essa mudança toda, e aí então começar a rede ser formada. Então, para nós, desde lá em 93, quando a gente fez um grande encontro lá em Alto Paraíso, com 13.000 pessoas, estava lá. A Roberta também filmou tudo lá. Foi criado ali a Rede Mundial da Consciência Planetária. E de uns tempos para cá, já fizemos muitas plenárias em muitos estados diferentes, foi feita muita coisa. Depois houve um período de... Nós também passamos por muito testes mesmo de estar vivo não sabe como. Então, e agora a espiritualidade vem colocando, começa tudo de novo. Entra de sola de novo outra vez. E dessa vez vai.
Então, e realmente a pouca coisa que a gente já fez em torno disso, lançou esse chamado. Está assim, impressionante a quantidade de e-mails que eu mandei, uns 500 e-mails há pouco tempo, falando desse trabalho que eu vou falar depois. E a quantidade de pessoas que estão respondendo, e eu estou junto, conta comigo, eu estou junto. Então, é um processo, como você estava dizendo aqui, um processo diferente vai começar a acontecer, muito grande. Nós precisamos juntar as forças, sozinho ninguém faz nada. Porque o próprio Asta diz assim: aqueles que foram lapidados para servir a luz serão aqueles que formarão as avenidas luminosas por onde nós poderemos intervir, poderemos ajudar a humanidade. E haverá momentos na Terra onde que governos não governarão. Não haverão exércitos, não haverá polícia, não haverá nada. Haverá um desespero para todo lado. Então, essas pessoas preparadas, que estarão espalhadas pelo planeta todo, serão aquelas que estarão conectadas. Aí você fala: mas eu não sei falar em público. Não precisa saber nada. O preparo seu é de alma interior. Naquela hora, não é você que fala. É o seu eu maior que vai estar com a sua avenida pronta, com a sua base pronta para se conectar. Na hora você vai sentir uma força tão grande dentro de si que você não vai nem pensar se vai fazer, se não vai fazer. Você já está fazendo. Você passa a ser a própria energia ancorada com um poder enorme. E quando você falar, as pessoas vão escutar, porque não são palavras, são energias transformadas em palavras. E isso é muito diferente. Quando elas ouvirem vocês falando, elas vão sentir o poder vindo dos olhos, da comunicação, da sua presença. A energia estará se ancorando em seu ser. E isso é muito diferente. Você não é mais um ser humano como um coitadinho de mim, como a maioria é, que vive se lamentando o tempo todo por qualquer coisa, reclama de tudo. O ser de luz não reclama de nada, ele faz acontecer. A consciência crística dentro dele assume ele. Pensa em Jesus. Imagina se Jesus ia estar reclamando da vida. Ele é um ser, a nossa consciência maior é como Jesus, é a mesma coisa. Não, todos são iguais nesse sentido. Então, é assumir essa potência dentro de si, e você não fala mais por você fala dentro de uma consciência unificada. E todos nós falaremos a mesma coisa, e transmitiremos a mesma informação. Então haverão, como antigamente, que era um ou outro, hoje serão centenas e milhares de profetas do novo tempo, conduzindo grupos de pessoas. E vai começar e sai daqui, vai para lá, e sai de lá, e vai para lá, e cuida de sobrevivência. Todos vão estar passando, os escolhidos vão estar passando por situações de todos os tipos imagináveis. Porque é um conjunto enorme de coisas que vão estar acontecendo ao mesmo tempo na Terra. O que estará ocorrendo na Terra nunca aconteceu antes. É a primeira vez onde não ficará um átomo do mesmo jeito como era antes. Tudo será modificado. Já tivemos conhecimento da chegada do planeta X com a magistral obra que eu recomendo a leitura como o 12º planeta, do Zacarias Actin, que pesquisou, escreveu muita coisa sobre o planeta Nibiru. Esse planeta tem tudo a ver com a origem da Terra e da humanidade que está aqui. Nibiru é um planeta artificial, ele foi construído e ele está sob domínio da outra força. Como diria o George Lucas, o outro lado da força.
Eu gosto de comparar com aquela história que eu acho que a maioria daqui já viu, Guerra nas Estrelas, porque tem muito a ver com aquilo tudo. Muito a ver. O George Lucas e o Spielberg, eles são até a espada de luz. Os dois, eles têm uma conexão, uma missão de passar as informações, né? Recentemente o Spielberg fez aquela série Taken. Muito bom aquele trabalho dele. Então, vamos pular essa parte aqui que está comentando sobre o livro. Vocês sabem que a Bíblia toda era baseada na época dos Sumérios. Toda a Bíblia vem das escritas, das tábuas encontradas da época dos Sumérios. Então, lá na região da Mesopotâmia, aquela região do Iraque, então, dos caldeus, tudo é muito importante aqui. Então, vocês vão ficar sabendo, na medida aí desse trabalho que nós vamos fazer, porque os Estados Unidos têm interesse tão grande naquela região e não abrem mão daquilo. Não é por causa de petróleo. Petróleo é um dos detalhes que estão aproveitando. É porque com a chegada de Nibiru, o primeiro contato que vai haver com seres de fora do planeta, publicamente vai ser lá naquela região. E porque lá também fica o portal do Oriente Médio. Porque fica o portal do Oriente Médio. E também porque lá naquela região existem os subterrâneos, a parte da entrada para a fortaleza dos reptilianos. Vocês vão ver coisas pela frente que a ciência, que eu gosto muito das coisas científicas, mas por um outro lado eu falo, muita babaquice. Até quando eles vão achar que vão continuar enganando o povo com essa conversinha deles? Apesar que muita coisa vem sendo aberta ultimamente, se vê nas TV a cabo, tem muita coisa sendo revelada. Vocês dizem agora, aqui em Campinas, eu estava vendo naquele canal da History Channel um programa fantástico sobre contatos de UFOs com aviões militares, passageiros e tudo mais. E programa sério, mostrando de uma forma séria, sem gozação. Você lembra que sempre era uma gozação que fazia em cima disso? No final era um deboche que levava as pessoas a falar, isso é tudo louco. Hoje já não é mais assim. Recentemente, em 2001, houve um encontro americano num local lá nos Estados Unidos, onde 400 militares e pessoas do governo de alta patente, de vários governos, não só americanos, não sei se você viu isso, houve esse encontro que foi organizado por um ex-ator de Hollywood, e onde o objetivo era revelar informações secretas sobre os UFOs. Não só sobre os UFOs, como os passageiros deles também, a tripulação. E foi impressionante o que eles revelaram ali. Impressionante. E na internet existe, para quem... Eu estou fazendo o download disso para passar e transformar em vídeo, porque dura 2 horas. E o que eles revelam ali realmente vale a pena ver. Então, nós não somos os únicos loucos. Hoje em dia tem muito mais. Aqui nesse trabalho está sendo comentado, eu adaptei aqui um trabalho que foi de uma pesquisa que foi feita pelo um grande amigo nosso, que é o professor Salvatore de Salvo, que pesquisa muitas coisas, muitos aqui já devem conhecer, onde ele também pesquisou nos livros que já foram publicados e tudo mais. Bom, eu também já sou bem veterano dentro disso, né? A gente já foi acrescentando mais informações,
Mas eu posso dizer que a aproximação desse planeta não é ficção, não é ilusão, não é nada disso. É realidade que deve ser levada a sério e seríssimo. Seríssimo, porque é necessário haver uma preparação do que nós estamos chamando de missão sobrevivência. Porque até na questão final da história, que nessa missão sobrevivência não estamos levando em conta pelo simples fato que temos que nos preocupar em se manter no corpo físico. Assim como a gente toma cuidado quando sai na rua, quando vai para o Rio de Janeiro, né? Tem que tomar cuidado, você tem que conservar a sua vida. Você não vai simplesmente falar que vai acontecer tudo isso, eu vou deixar me matar. Então, acontece que fatos vão se desenrolando e se você tem pessoas preparadas e prevenidas, você consegue preservar vidas, você consegue dar oportunidades de resgates. Então, pelas situações que vão ocorrer no planeta, como momentos de enchentes, inundações, terremotos, todos nesses momentos, você analisando caso a caso dos envolvidos, você vai ver que inimigos mortais passam a se unir. Eles se perdoam e se ajudam nesse momento. E ai daquele que não faz isso. Onde cada indivíduo estará no lugar certo, na hora certa, dentro do fato que vai ocorrer. E o que vai acontecer com ele tem que acontecer. E é a oportunidade do salto. Naquele momento ele pode estar ele está decidindo o futuro dele naquele momento, diante da ação que ele tiver. Diante da decisão que ele tiver em estender a mão ou pisar em cima do outro. Então, nesse momento, pode ter certeza que tem uma equipe espiritual trabalhando individualmente por um. Ou seja, o plano astral superior da Terra, ele está totalmente em alerta trabalhando. Voluntários do universo inteiro devem estar aí ajudando, porque são mais de um para cada pessoa. Tudo provocando e criando situações para que nos resgates coletivos ocorra com cada um exatamente aquilo que tem que ocorrer, para que ele tenha a oportunidade, mesmo que passe pelo desencarne, dele ter a oportunidade de se livrar de certas coisas, conseguir coisas melhores, uma posição melhor diante do que está vindo por aí. Então vocês veem que é uma situação muito complexa, isso tudo. Contando sobre a questão dos jesuítas, do jesuíta que conseguiu transcrever documentos. Você sabe que os jesuítas são aqueles que têm acesso, o Vaticano é mandado pelos jesuítas. Eles têm um poder enorme na mão. E eles sabem, desde muito tempo atrás, sobre este planeta. Sobre essa situação toda que está ocorrendo. Diante da posição que a Terra vai estar entre Nibiru e o Sol, e os dois trocando fogo eletromagnético. E a energia gerada disso tudo serão gases muito perigosos. Então aí a Terra vai estar passando bem no fogo cruzado entre esses dois. Então, será o ápice da situação do planeta. Até lá, a população da Terra vai estar diminuída muito. Então, nós não devemos esquecer que o planeta está mudando de dimensão. Todo o campo atômico do planeta, tudo isso aqui, que é uma massa nuclear, está passando por uma transformação em seu núcleo atômico. Com a aproximação desse planeta, que está acelerando todo um processo, o campo magnético desse planeta, que é chamado o campo áurico dele, já chegou na Terra. Ela já está aqui na Terra. Como a energia do planeta ela é negativa, porque devido ao estágio que o planeta está externamente, ele ativa nas pessoas a violência. Por outro lado, o campo magnético da Terra está despencando rapidamente, e hoje em dia já está existindo bolsões que caminham em cima do planeta onde não existe magnetismo nenhum mais.
Recentemente, coincidiu 4 satélites estar dentro de um campo, os 4 estarem dentro desse bolsão. Foi por aí que a ciência descobriu que está existindo bolsões sem magnetismo nenhum. E por outro lado, a parte elétrica do planeta está subindo vertiginosamente. E já está passando de 18 Gauss a 18 Hz. E a NASA já comprovou que se fez estudos feitos com astronautas, que se o campo se alguém, um ser humano é exposto a um campo de 25 Hz, se ele estiver naquele campo, o corpo todo, o cérebro entra em estado de loucura total a partir daí. O problema da humanidade inteira, ela está sendo exposta a isso. Magnetismo caindo drasticamente e o Hertz, a parte elétrica, subindo vertiginosamente. Então, todo o campo eletromagnético da Terra está pendendo para isso. Ele estava posicionado, o eixo magnético do planeta posicionado em cima da Groenlândia. Hoje ele já se moveu para mais de 300 quilômetros para baixo. Isso que estou dizendo não é profecia, é ciência. Os próprios cientistas estão detectando tudo isso. Então, se você for somando uma coisa com a outra, e ligando uma coisa com a outra, os polos estão degelando rapidamente. O clima da Terra está esquentando rapidamente. Quando eu vi, alguns anos atrás, na televisão, entrevistando os pesquisadores e cientistas, falando daqui em 2050... o gelo vai estar em tal lugar. Eu ficava rindo. Piada isso. Quanto você quer apostar que não vai durar 4 anos, 3 anos, quando isso vai estar do jeito que eles estão dizendo que vai ser? O processo é aceleradíssimo do que está ocorrendo. Então, com o aumento da temperatura do planeta, a hora que atingir cerca de 2 graus apenas além do normal, o que vai ocorrer é um desequilíbrio ecológico tão grande, a quantidade de insetos e de pragas vão estar se espalhando numa velocidade brutal. De moscas, baratas e tudo isso em cima. Então, aí você, entendendo tudo isso mais detalhadamente, vai poder entender as profecias do que já foi previsto para esses tempos. Então, quem é esperto deve levar essas coisas todas em conta. Então, nós devemos tomar algumas medidas preventivas, que eu costumo lembrar, o caso daquela menininha, na época da tsunami, onde ela tinha aprendido na escola, 10 aninhos, quando o mar está se afastando estranhamente, você tem que gritar: pernas para que te quero. E ela salvou centenas de pessoas. Você lembra disso, que apareceu bastante na TV? Por uma simples informação. Agora, talvez vocês não saibam que durante meses as pessoas daquela região continuavam vendo os mortos caminhando por ali. A quantidade de mortos foi muito grande na Indonésia, em todas aquelas aulas marítimas daqueles países. E o número de mortos foi tão grande, muitas pessoas morreram sem saber nem o que estava acontecendo. E eles ainda continuaram um bom tempo por ali, andando de carro, entrando nas casas, tentando falar com as pessoas, e quem tinha mais abertura de visão, da terceira visão, via as pessoas. Houve até reportagens sobre isso tudo. Aí depois com o tempo foi diminuindo, foram sendo retirados dali, né? Então, e é incrível algumas coisas que ocorrem para nos mostrar certas coisas que muitas vezes não queremos ver. Por exemplo, quando foi dito 10 mil cairão do lado esquerdo, 1000 do lado direito, e aqueles que estiverem alinhados não serão tocados. E um casal brasileiro estava mergulhando na época da tsunami, e eles estavam lá no fundo. Quando eles mergulharam, estava tudo direitinho. Quando saíram, o que houve aqui? Sumiu tudo.
E eles não perceberam nada. No mesmo lugar. Então, obrigado. Então, isso para nos mostrar, foi um único caso que a gente tem notícia, para provar exatamente isso. Você pode estar num local que vai estar terrível e nada te acontece, você nem vê o que aconteceu. E quantos casos não ocorrem de aviões que caem, desabam, coisas de terremotos e tudo, e sai lá uma criancinha que não tem um arranhão. Então, isso para nos mostrar que essas coisas são verdadeiras e são perfeitamente possíveis. Não, nada te toca se você não provocou aquilo. E muitas pessoas provocaram aquilo, mas consertaram, resgataram-se a si mesmos. Então, passa ileso sobre as coisas. Então, é muito importante a gente entender essas questões das profecias, esses ensinamentos todos, para você ver como tudo tem a ver com tudo. Uma coisa está ligada na outra. Quando se fala em abertura de consciência, ou despertar de consciência, uma das principais coisas do despertar de consciência é justamente você conseguir ter essa visão ampla das coisas. Sair daquela visão localizada, que é do burrinho controlado, né? Tem uma viseira aqui e um milho aqui. E você vai onde ele é levado. Essa é a maioria da população. Deu na televisão. A televisão, quando fala, é a sabedoria total. Todo mundo segue o que é mostrado na televisão. O sábio na nova era, da era atual, é a TV. Então, e não sabem que a TV é um dos maiores instrumentos de manipulação de consciência que existe. O poder da imagem. É o poder da imagem, do som, te conduzindo para onde eles querem. É todo um rebanho onde os pastores, que podem ser políticos ou religiosos, estão te conduzindo para onde eles bem entendem. E as pessoas se transformaram então em escravos. Aí entramos para o lado do estudo econômico. As pessoas são rebanhos de escravos, para serem conduzidas como eles bem entendem. Então, o sentido da libertação então, tem a ver com isso também. Há necessidade de se libertar disso tudo. Não o consumismo desenfreado, o materialismo desenfreado, essa frieza com que é feita essas coisas todas. Governos que se dizem maravilhosos, tomam o dinheiro do povo todo e devolvem uma quilherinha para cada um e todo mundo fica contente com isso. Eu estava lembrando hoje, conversando, acho que foi com o Dagobert, eu estava dizendo sobre, lembrando de Tiradentes, que criou uma rebelião, começou a guardar ouro para juntar um exército para ir contra a coroa imperial, para se libertar dos, que ele chamava dos quintos dos infernos, que ficou famosa essa frase, que na verdade era 5% de impostos, só 5% e eles já reclamavam. Hoje é 50% e ninguém reclama. Ninguém fala. Mas lógico, eles colocam marionetes para dirigir esses governos. Exatamente. Agora, quem está por trás disso não aparece. Não aparece. E são, aí é que depois eu vou chegar para dizer quem são. O governo oculto que estão articulando nas entranhas do planeta para tentar, no momento certo, fechar o bote em cima da humanidade, que eles estão preparando isso minuciosamente. E os coitados não sabem que vão cair do carro, porque não vão conseguir. Mas eles pensam que vão. Apesar que já estão começando a sentir uma resistência estranha, que não estão sabendo como que isso está sendo possível. Então nós devemos abrir o olho e conhecer as coisas. Até o momento, até 1929, vocês lembram que houve uma grande quebra econômica nos Estados Unidos, quando um sujeito chamado J.P. Morgan descobriu que ele poderia
manipular os bancos, e ele fez com que os bancos quebrassem todos, aí ele comprou todos por linha a linha, e aí ele levou o preço todos, tudo, sabe como? Boatos. A chamada maledicência, que é a pior magia negra que existe. Que é o instrumento que é usado até hoje pelas trevas para poder controlar qualquer pessoa. Eles querem desmontar com a imagem de uma pessoa, eles criam uma mentira em cima daquilo, que é chamado de maledicência, que é um dos chamados pecados capitais, e com isso eles fazem a pessoa perder toda a credibilidade e pronto. Por que eles conseguem isso? Porque a ignorância do povo é muito grande. Agora, o povo é culpado disso? Não é. É manipulado. Então, mas por outro lado, como é que pode haver tanta gente? Como é que pode haver tanta gente nessa posição de otário? Não estão sendo vítimas? Não, também não estão sendo vítimas, porque lá no passado distante eles fizeram isso também. Eles se aliaram, eles aceitaram deliberadamente a servirem o anjo das trevas. Então, existe todo um karma coletivo, que é individual e todo mundo junto, coletivamente, que estão sendo resgatados dessa forma nesse momento. Mas aí vem o lado da luz procurando ajudar a fazer, a promover o despertar, justamente para que essa roda da negatividade não continue girando dessa forma. Então, existe toda uma história oculta dentro disso tudo, que tem a ver totalmente com esse planeta aqui, que tem a ver com o passado do homem, desde o homem terrestre, aquele homem lá do passado, desde a era quando ele era um troglodita ainda. E tudo isso, todos esses milhares e milhares e milhares de anos da história, de todas as civilizações que já passaram por esse planeta, todos estão se convergindo para um único ponto, de um desfecho final. Não, por isso é que quando você começa a olhar para isso tudo, vê ao mesmo tempo que isso é uma coisa fantástica e ao mesmo tempo é uma coisa magnânima, é uma coisa difícil por um lado, triste por um lado, mas por outro lado é maravilhosa, é incrível, é apoteótico, de você ver que é o desfecho de uma história de muitas civilizações diferentes, de babilônios, de egípcios, de romanos, de judeus, de filisteus, de tudo que se passou. Todos esses povos estiveram se nascendo e morrendo, reencarnando em raças diferentes, em locais diferentes. E o Brasil tem um papel importantíssimo dentro disso tudo. É outra história fantástica para se contar, que se você volta lá no passado distante, lá na Grécia Antiga, se você volta na época dos babilônicos, dos filisteus e tudo mais, desde lá no passado você já vai encontrar referência do que hoje sabemos ser um país chamado Brasil. Se você for lá na época dos Templários, na Idade Média, vai descobrir coisas incríveis sobre um local chamado Brasil. Então, a Nova Terra é o caldeirão de todas as raças, de onde surgiria uma única raça, que é a junção de todas, e dali o retorno para casa. Então, o papel dos brasileiros diante dessa história toda de todos os países é enorme, muito grande. E os outros povos, os outros países que nós temos aí, estão começando a perceber isso. Muitos já têm certeza disso. Qual é o país que não tem terremotos? Do jeito que tem, pode ter umas coisinhas ou outras aí ultimamente, que vai ter mais, mas é pela época que estamos vivendo. Qual é o país que não tem terremotos,
não tem tornados, não tem isso, não tem aquilo, tudo que tem nos outros desse sentido ruim, aqui não tem. Mas nós temos água abundante, temos céu azul abundante, não temos invernos terríveis, devastadores, não temos calor terrível dos desertos. Nós temos tudo em abundância aqui, do bem para as pessoas, paisagens maravilhosas e tudo mais. E por ainda por cima um país, um continente mais antigo da Terra, geologicamente. Temos um Planalto Central, que foi a primeira parte do planeta que se solidificou na formação geológica do planeta, ainda quando isso aqui tudo era fervente, as rochas fervendo de vulcões para todo lado. A primeira parte que esfriou e começou a formar vida em cima se chama Planalto Central Brasileiro, coração do mundo. Qual é o primeiro órgão que se forma no corpo? É o coração. Então, as energias que estavam ancoradas desde a época antiga, energias que vinham do cosmos, estavam ancoradas no Himalaia, que é o lado masculino do planeta, já foram transferidas com tudo para cá. Em 1901 foi transferido para o lado feminino do planeta, Cordilheira dos Andes, porque a nova era voltará a ser como era no passado distante, comandada pelo lado feminino. No passado distante, as mulheres é que mandavam. E havia paz no planeta. Mas ocorreram muitas coisas que fizeram que o lado masculino, que é o lado da espada, do domínio, assumisse. Depois eu vou falar algumas palavrinhas sobre isso. Então, a era do domínio do homem está no fim. A próxima era, os dois vão comandar. Não é mais mulher, não é mais homem, sim os dois em harmonia, em equilíbrio, que é o certo. Os dois tiveram a oportunidade de manifestarem, de exporem o seu lado. Existia um tempo no passado das sacerdotisas, das pitonisas. Então, essas mulheres do passado estão retornando tudo outra vez, com o despertar das visões e da espiritualidade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as mulheres vão ser aquelas que vão mostrar onde são os locais seguros, onde devem os outros irem atrás, porque ela tem a visão para ver isso. Ela sabe, porque já vem dessas experiências de longa data. Então, o homem se tornou muito duro, o lado feminino dele foi massacrado totalmente, ele virou um machista, como dizem os americanos, porco chauvinista, né? Que pensa que manda, que pensa, que faz. Depois ele chega na casa dele e fala, né, bem? Posso fazer isso, bem? É um orgulho idiota que não leva a nada. Tem que haver o equilíbrio dos dois lados, é o polo do yin e yang, que tem que estar em equilíbrio para que a coisa ocorra corretamente. Então, muda para mim a imagem. Daqui a pouco nós vamos dar um intervalinho, né? Daqui quanto tempo? 5 minutinhos. Então, essa órbita dele que ele já está aqui. Já está aqui dentro, ele já provocou alteração em todas as órbitas dos planetas que estão em volta, e dentro daqui, mais 4 meses, as pessoas vão estar vendo a olho nu no mundo todo. Por enquanto está sendo visto na Argentina apenas, devido a perpendicular dele aqui, que ele entra numa posição bem na hora que o Sol está nascendo, ele nasce junto. Mas ele está se afastando. Então, quando atingir um certo ponto em diante, o Sol não vai atrapalhar mais. E aí ele vai começar a ser visto como um planeta vermelho enorme, surgindo cada dia maior. Cada dia maior, vai chegar maior que a lua cheia. E se vocês lerem Nostradamus,
E ele fala: quando a ciência admitir a presença do gigante rubro, será tarde demais. Quero uma recomendação. Eu tenho recomendado para todo mundo assistir este filme, chamado Zeitgeist. Quem aqui já viu? Pouca gente. Você já viu? É assustador. Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa o guardião do tempo, né? É um termo que foi, um nome que foi escolhido pelo autor, que ele é um estudioso desses assuntos todos, e aí é um americano, e ele fez uma produção doméstica, usando filmes, pedaços de filmes, ele montou essa apresentação e colocou no YouTube, na internet, e começou a ter uma visitação assim tão grande que aquele contadorzinho de visitação foi retirado do ar. Tantos milhões que começou a ter. E aí um produtor de Hollywood que descobriu, procurou ele, fez um contrato, produziram um filme, que é esse que nós temos aqui. No YouTube tem, mas é aquele pequenininho para você ver, com baixa resolução, né? E ele trata assim, algumas revelações. A primeira que já começa de sola é falando sobre o cristianismo, o catolicismo, mais propriamente dito, mostrando que toda a história de Jesus conhecida é a mesma história de mais ou menos 25 profetas do passado, que todos nasceram na mesma época, tiveram de mãe virgem, e na mesma história. Se repete para 25 diferentes. Então ele levanta questões ali profundas que as pessoas ficam com medo de penetrar nisso, porque elas pressentimento, isso é pecado. Não é pecado, é busca da verdade, porque vocês estão sendo enganados. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não é nada disso que é mostrado. Não existe Papai Noel. Não existe Papai Noel. Papai Noel foi criado por uma agência de propaganda americana no início do século passado, que estavam fazendo uma campanha para Coca-Cola. Pronto. Mas o Espírito Pegou. Natal existe. Bom, mas nesse filme ele mostra também outras coisas. Ele mostra, por exemplo, tem um comentário muito grande sobre uma coisa que cada dia está aparecendo mais, porque estão soltando as unhas, chamado de governo oculto do planeta.